Fala aí galera, bora pra mais um vídeo do canal Embaixo d'Água. Esse vídeo vai ser um pouco diferente aí que vocês estão acostumados a ver aqui no canal. Vai ser o vídeo do laguinho, nem tão diferente assim, né, porque o laguinho passou por várias faunas, vocês vão ver aí. Então tem fauna de jumbo, tem fauna de vivíparos, tem os ciclídeos, tem uns ciclídeos menores, tem, sei lá, acho que tem tetras. Passou por muita fauna no laguinho. Então assim, depois do vídeo passado, né, que eu fiz aquela loucura com o aquário, eu acabei tendo mais tempo pra me dedicar ao laguinho, né, já que o aquário tá batendo com cloro o tempo inteiro e não tinha como colocar peixe nenhum. Então eu comecei a me dedicar nos aquários secundários, né? Tanto o aquário de engorda, o aquário lá do terceiro andar e o laguinho. Então eu acho que vou mostrar pra vocês a evolução do laguinho. Como eu nunca fiz um vídeo desse laguinho, eu vou mostrar, assim, algumas faunas que já passaram por ele. Já passou muita fauna. Acho que eu já mencionei também que a tartaruga, ela fugia do aquário e ia parar lá no laguinho. Eu vou mostrar também um pouquinho como é que funcionava isso aí, como é que ela ficava lá e qual era a fauna que ela ficava lá, né? Por que ela gostava de ficar ali no laguinho também. Então acho que sem muita enrolação, bora pro vídeo. Valeu! Então galera, pra começar, vou mostrar aqui, ó, o laguinho, uma geral aí do laguinho, se vocês puderem ver. Não é um lagão, e na verdade é um laguinho porque ele é um laguinho mesmo, assim, é bem pequeno. Ele tem acho que 450 litros. É porque ele é bem fundo, mas ele é bem estreito assim, né, bem comprido. Então vocês vão ver que nas laterais dele tem uma espécie de sump, né, um sump lateral que eu fiz, mas tudo na alvenaria mesmo. Então eu vou mostrar mais detalhe aí, certinho. Eu só queria falar, dar uma geral pra vocês aí. Pra quem ainda não viu, né, eu postei algumas fotos no Instagram do laguinho. Se por acaso você ainda não viu essas fotos, você tem que ir lá seguir nosso Instagram, embaixo underline d'água, vai estar aí de novo aí pra vocês seguirem lá. E também vou deixar na descrição, beleza? Agora vamos lá, vamos dar uma... O laguinho, cara, na verdade ele servia muito pra mim como um estoque de peixe, né? Na verdade, os peixes que chegavam e um pouquinho de quarentena também, né? Os peixes chegavam e eu acabava soltando no laguinho, por não ter espaço em algum lugar, ou então achava que eles corriam algum tipo de risco por ser pequeno. Então era uma espécie de engorda, né? Além das outras engordas que eu já tinha, e também uma espécie de quarentena. Eles chegavam aí aqui em casa, né? Soltava no laguinho e eles ficavam bem. Você vê aí a quantidade de peixe que eu vou colocando aí no laguinho. Realmente ele tinha horas que ele ficava muito lotado. Mas assim, eu acho que como é um laguinho que tinha muita planta e tinha 2 sumpos laterais e tal, vocês vão ver, ele tinha a qualidade de água muito boa. Então ele suportava até um pouquinho de lotação, que não era sempre, né? De vez em quando tinha uma lotação ou não. Eu botei uns papagaios, botei uns cascudos. Agora é um sinodonte, né? Quem não viu tão rápido assim, peguei, isso é um sinodonte. Aí a tartaruga, né, o cágado de barbicha, que eu sempre falo, que ele fugia, né, lá do aquário e ia pro laguinho. Isso aí, na verdade, é de propósito, né, não era uma hora que eu tava fugindo, eu nunca vi ele fugindo, ele sempre aparecia no lago, eu não sabia nem como ele fazia. Mas eu sempre soltava ele no quintal também pra pegar sol, apesar dele pegar sol em cima do meu aquário, com o tronco, eu soltava ele de vez em quando no quintal pra ele pegar um sol, porque ele precisa pegar sol, né. Aí, como eu falei, o filtro lateral tá tocado por K1 de um lado, então, assim, depois eu vou fazer um vídeo mais pra frente de K1, até prometi isso no vídeo anterior, vou falar sobre o K1, mas aí o laguinho sem as plantas em cima, né, vocês conseguem ver melhor como é que tava. Na verdade, aí tava uma misturada, né, tava uns oscas, algumas carpas, tinha cascudo, tinha papagaio, a tartaruga tava aí também, intocada. Era nessa época que ela fugia lá do aquário e eu acabava não tirando mais ela daí, deixava ela aí. Até porque ela conseguia se virar sozinha, sair daí, pegava sol, voltava. Então era mais tranquilo. Esse é o outro lado, que também não tá mais assim, né? Só tinha algumas esponjas e tal. E também tem um filtro V, né, que sobe por esse lado também. Então, hoje em dia ele tá bem plantado, né, nesse cantinho também. Então ficou um filtro de planta, né, nesse ladinho. E a fauna vai mudando sempre. Vocês viram que eram os oscas. Agora já é outro tipo de oscas. Acho que talvez as mesmas carpas. E o cachorro aí sempre presente, querendo tirar a tartaruga do lago. É um dos motivos de eu ter passado a tartaruga. Acho que eu já falei em alguns vídeos. É o risco que eu tinha, né, do cachorro pegar, né, a tartaruga e machucar de alguma forma. Os peixes não davam mole, né, pra ela. Mas a tartaruga às vezes era um pouco mais devagar, então às vezes eles
eles tentavam. Então, um dos motivos para eu ter passado aí era o cachorro tentar pegar. Mas ela sempre observava, né? Sempre que eu tava junto, ela ficava assim de olho, mas nunca tentava pegar. Aí eu vou deixar vocês vendo aí um pouco a fauna que tava, como eu falei, que era de oscas, né? Aí já é uma outra fauna, vocês vão ver que o laguinho tá bem diferente já. Alguns ciclídeos. Citrinelo, se eu não me engano. E assim, eu lembro nessa fase eu tava querendo um peixe que formasse casal e desovasse pra povoar, né, o laguinho. Algumas raras vezes que o laguinho tava, assim, teoricamente vazio, né? E aí começou, assim, tirando os ciclídeos e tal, começou uma fase, que é justamente a fase que eu tava me dedicando mais ao laguinho por estar sem o aquário. Eu comecei a colocar plantas no laguinho. Então eu vou passar para vocês aí fotos, como tava plantado, né? Tudo começou o meu laguinho plantado aí. Sim, começou com plantas laterais e tal, aí foi juntando, aí elas foram desenvolvendo, foi vendo que tava dando certo, né? Porque pega bastante sol. Então, elas estavam desenvolvendo e eu comecei a perceber que as plantas de superfície estavam desenvolvendo muito também, então eu comecei a separar elas e eu coloquei depois uma espécie não, né? Um cano de PVC para travar elas só de um lado. Vocês viram que eu botei bastante pedra de um lado e do outro eu deixei as plantas. Então ela tava fazendo sombra nas plantas de baixo. Então eu queria arrumar um jeito, né, de travar elas num canto só para poder ter iluminação e ficar tudo bem. É que eu falei no início do vídeo que esse canto aí ficou como se fosse um filtro, né, plantado e saindo o V dele também. E cara, aí tava os vivíparos. Tentava botar o mais colorido possível, assim, mas o foco do lago que eu tava tentando fazer era de planta. Apesar de ter poucas variedades, com o tempo eu fui colocando mais e foi começando a dar certo. Aí vocês veem que eu mexi, joguei tudo para um canto, travei com cano de PVC e aquela parte que vai ficar escura, né, onde não vai pegar sol, só tem as pedras, então não tem problema, não tem planta nenhuma embaixo. E aí o que eu fiz? Fiz uma zona de tocas, né, para eles, uma parte plantada no fundo e uma parte plantada no outro ponto. A água tá meio turva porque deve ter sido no dia que eu acabei mexendo e tudo. Aí tá um trevo de 4 folhas que me surpreendeu dele ter pego dentro d'água. Eu tinha ele no canteiro do lado e ele passava para dentro do lago. Eu falei, vou tentar pegar ele e botar direto na água para ver se dá certo. E deu muito certo, sabe? Ele subia, ficava boiando, né? Ficava bem bonito, assim. Acho que deu um visual bem legal. Acho que no dia seguinte, né, a água bem mais cristalina, depois de já ter filtrado alguns dias e tal. Você vê que as plantas estão bem verdinhas, estão bem saudáveis. E vocês reparem que, acho que essa samambaia, né, d'água, tem lá no fundo. E eu também coloquei um pouco na superfície. O legal dela é que ela sai da água, então ela fica igual uma samambaia mesmo fora d'água. Achei bem interessante isso dela. E vocês estão percebendo aí que aos pouquinhos eu estou introduzindo algumas espécies diferentes de planta e na verdade está dando muito certo no laguinho, né? Eu acho que nunca me interessei muito por plantado. Acho que uma vez eu montei um cubo plantado com substrato fértil, com CO2 e tal, mas durou pouco tempo. Depois eu desmontei e acabei usando o aquário para engorda de algum peixe que eu queria.
Mas aí, na verdade, eu comprava os peixes, né, de alimento. E aí, o que eu fazia? Eu separava o que eu achava mais interessante para colocar no laguinho. Então, eu escolhia o que eu queria selecionar. Eu fazia aquela seleção dos mais coloridos para colocar no laguinho. E os outros eu acabava botando na quarentena para poder dar de alimento, né? Tinha alguns peixes que estavam na engorda que eu queria dar uma bombada, queria dar... ou então, às vezes, só comia alimento, né? Chegou acostumado com alimento. Aí, algumas fotos, né? Vocês vão ver que a água tá bem cristalina mesmo, assim. Parece, às vezes, que nem tem água, né? Tipo assim, acho bem interessante. Se não fosse o reflexo, seria bem legal de ver. Vocês veem que elas estão desenvolvendo muito, sim. Aí eu comecei a me empolgar, né? Tipo assim, pô, estão crescendo, estão desenvolvendo. Acho que não tava me dando muito trabalho, porque o sol tava fazendo todo o trabalho, não tinha muito CO2. E eu tava com tempo dedicado, eu tava sem o meu aquário principal. Então acho que eu comecei a correr atrás de outras espécies de planta. Vocês vão ver que surgiram outros vasinhos aí. E assim, eu tava gostando realmente, eu tava gostando desse laguinho. Espero que eu vou mostrar pra vocês o resultado final aí. Espero que vocês gostem também. Assim, acho que ficou bem legal assim, né? Ficou bem interessante a coloração. Eu acho que plantas de outras cores, tipo mais vermelha e tal, eu precisaria de CO2. Mas eu procurei algumas plantas que não precisavam tanto, não eram tão exigentes. E eu acho que deu pra levar legal. Aí minha filha, como sempre, né, dando aquela ajudada a cuidar dos peixes. Ela faz só um pouquinho de bagunça, né? Nada que... ela acaba podendo fazer, a gente acaba deixando ela fazer o que ela quiser, né? Não tem... A gente só fica de olho pra ela não cair dentro do laguinho, porque como eu falei, o laguinho é fundo, né? Apesar de ser estreito, não ser tão grande, o laguinho é bem fundo. Então a gente só fica de olho pra ela não cair dentro do laguinho e deixar ela à vontade. Em vez de dar comida e tal, ela realmente gosta bastante dos bichinhos. Aí, cara, o laguinho, acho que na melhor fase dele, as plantas que eu comprei de superfície já estão aí boiando, né? Acho que já tá bem legal. Aquela planta que tava bem pequenininha, já tá chegando aí também, ela tá pegando uma coloração um pouco mais avermelhada. Essa aí, ó, tá bem no cantinho ali de cima. Água muito cristalina, assim, né? Filtro de planta. A samambaia que eu te falei, ó, que ela além de estar no fundo, eu botei na superfície, ela já sai da água. Eu achei isso muito interessante. Eu não sei se todo mundo já sabia disso, né? Quem conhece mais plantado, conhece mais de planta, deve saber. Mas às vezes a samambaia, que é uma planta bem comum, assim, e fácil de ter, ela também faz isso de sair do aquário. Achei muito interessante. Quando eu comprei não, né? Quando eu ganhei do amigo, né, do Jorginho, ele não sabia, né? Porque ele criava em aquário, então acho que ele não sabia que ela saía assim do laguinho.
Vocês vão ver aí algumas fotos, assim, vou botar aqui pra vocês algumas fotos. Que assim, como eu falei, eu tinha tempo de sobra, né, pro laguinho. Então, acho que eu fiquei tirando foto direto, assim, do laguinho, mostrando nos grupos e tal, a evolução das plantas, aí mostrando o tamanho das plantas, olha como é que cresceu. E assim, o próprio Jorginho, né, que me deu algumas plantas, ele pediu algumas mudas, o Fernando também, então acho muito interessante essa parte, assim, acho que o pessoal mesmo o pessoal de Jumbo gosta de planta também, sabe, quer ter uma planta. Aí algumas fotos que eu fiz com a GoPro, né, com a GoPro, e... acho que a iluminação não ficou muito boa, mas deu pra ver a parte que é bem escura ali, né, que eu falei que não pega muita iluminação por conta das plantas que ficam na superfície. Mas dá pra vocês verem a profundidade que é o laguinho, né, e também uma geral de como ele ficou. Eu acho que é bem interessante. Começou a nascer florzinha, aí a mulher acabou gostando mais também. Olha, tá dando flor e tal. Começa a chamar um pouco mais de atenção pro lago. Às vezes as visitas também começam a chegar. E olha, essa planta da flor tá saindo da água e tal. Então acho que o laguinho começou a gerar atenção até de quem não gosta muito, quem não é do aquarismo e tal. E acho que é bem interessante isso também. Como é que tava proliferando muito, né? Chega uma hora que você já tem que começar a cortar a planta e jogar fora, então doar pra quem tá querendo e tal. Assim, eu doei muita planta, assim, principalmente de superfície. Proliferou muito, assim, né? Então, às vezes você mexe, dá essa turvada na água, mas a água fica sempre muito boa, assim. Um filtro de planta é muito bom. Mas veja bem, não é porque, o Punisher falou que o filtro de planta é bom, vou botar, então, um filtro de planta no meu aquário. Não adianta você ter uma planta ou então um pouquinho de planta para um aquário, sei lá, de 1000 litros, que não vai adiantar. Você tem que ter um filtro de planta para ele dar certo, tem que ser uma quantidade grande de planta para poder ele fazer realmente essa filtragem, porque a planta vai filtrar, com certeza. Mas ele precisa ter uma grande quantidade para poder fazer efeito, né? Não adianta você ter uma gigoga num potinho passando água para tratar um aquário de 1000 litros, não adianta. Esse lago acho que tem 400 e poucos litros, né, 450, e a quantidade de planta que ele teve para poder ficar aí água cristalina, né. Aí na verdade o laguinho como tá agora, né, com a fauna atual, vocês viram aí que eu joguei ciclídeo de magma da Poitara, que é para crescimento. Tem o ciclídeo de médio porte, né, médio para pequeno porte, né, a cara do Congo, as coisas que eu queria para procriação mesmo, para povoar o laguinho. Tem os paulistinha também, os tetras, Mato Grosso, os vivíparos que nunca acabam, né? Tem os lambari também. Então eu me sinto até num lagão enorme, né? Aqueles fazendeiros que ficam jogando ração assim no lago, sabe? Então eu tô gostando muito também dessa fauna, né? Apesar de ter bem menos planta. Vocês viram aí, eu até faço algumas filmagens em câmera lenta. Você vê que os bichos chegam a pular da água, né? Pra comer a ração. E é muito legal, sabe? Alimentar os peixes no laguinho é bem legal, porque o contato você tem é muito mais perto, né? Aí carnívoro de superfície também da Poitara, você vê a velocidade que eles comem, cara, não dá nem pra ver. Aí a gente pega pra fazer em câmera lenta pra vocês verem aí como é interessante, né? Como os bichos saem até da água, assim, acho bem legal. Vamos acompanhar aí, que essa câmera lenta é bem legal. Então, galera, espero que tenham gostado aí do vídeo do laguinho. Deixe seus comentários aí se ficou faltando alguma coisa, se vocês querem tirar alguma dúvida. Se você tem um laguinho também, conta pra gente o que você tem no laguinho, o que você tem de planta, de fauna. Pode contar e deixa pra gente aí nos comentários. Não esquece de deixar o like pra gente, que ajuda o canal a crescer. Se inscreve lá no Instagram, né? Segue a gente lá no Instagram, que na verdade a gente criou recentemente, mas já tá crescendo também. Eu posto bastante coisa lá no Instagram. Então é isso, galera. Um abraço, até o próximo. Valeu!